Capítulo 30, exercício 4. A figura é x30.4 é o gráfico de EX. Capítulo 30, exercício 4. A figura é x30.4 é o gráfico de AX. O potencial na origem é 50 volts. Qual é o potencial em x igual a 3 metros? Bom, para resolver esse problema a gente conhece o campo elétrico. Nós temos uma referência de potencial, que é a posição 0, e ele quer o potencial em todos os pontos do espaço. A ideia é a diferença de potencial em quaisquer dois pontos numa região de campo elétrico é igual a menos a integral de E escalar dr num determinado caminho escolhido. Nesse caso é um problema de uma dimensão, é só em x, então esse produto escalar vira E vezes dx. Né? Então no caso isso aqui fica menos a integral de E dx. Bom, o que ele quer? Ele quer o potencial em x igual a 3. Então ele quer a diferença de potencial. Para isso, né, a gente vai calcular a diferença de potencial em 3 e em 0. Isso significa menos a soma de E dx de 0 a 3. Bom, essa soma nada mais é do que a integral desta curva. A integral dessa curva é essa área aqui. Certo? É identicamente igual a essa área. Isso vai ficar igual a menos, aqui no caso o quadrado é 200 vezes 2, 400, né? 400 mais a parte do triângulo, que é 200 vezes 1, dá 200 dividido por 2, 100. Então fica menos 500 volts. Então, menos 500 volts é a diferença de potencial entre o ponto 3 metros e o ponto 0, certo? Mas ele diz que o ponto 0 tem 50 volts. Então, o ponto 3 metros é igual a menos 500 mais 50 volts. Isso significa que o ponto 3 tem um potencial de menos 450 volts. Ora, vamos entender esse processo, esse resultado. Bom, a diferença de potencial entre V3 e V0 é negativa por um motivo muito simples. Porque o campo elétrico é positivo, significa que ele está indo no sentido do x positivo. O campo elétrico tem este sentido que está aqui. Mas a expressão entre relação de diferença de potencial e campo elétrico indica o seguinte: esse sinal negativo diz que o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Se o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico, se na direção do campo elétrico ele diminui, significa que o potencial em 0 é maior do que o potencial em 3. Olha, o potencial em 0 é maior que o potencial em 3, e a diferença de potencial entre eles é 500 volts. O potencial em 0 é 50, né? O potencial em 0 é 50 volts. Então, se a diferença é 500, isso quer dizer menos 500, então o potencial em 3 vai ser menos 450, certo? Volts. É razoável, usando essa referência, o resultado que foi dado. É isso. Mas o potencial em V0 é menos 50 volts. Na verdade, aqui não é 50, é menos 50 volts. Olha, se esse potencial é menos 50 volts, mas o potencial no ponto 0
ele é menos 50 volts, né? Menos 50 volts o potencial. Então, o V3 em 3 metros mais 50 é igual a menos 500 volts, o que implica que o nosso V3 é igual a menos 550 volts. Bom, vamos interpretar esse resultado. É razoável a gente pensar desse jeito, por quê? Porque qual é o sentido do campo elétrico indicado no texto, no contexto? O campo elétrico é positivo, significa que ele está no sentido do positivo do eixo X. Esse é o sentido do campo elétrico. E o sinal da expressão entre diferença de potencial e campo elétrico indica o quê? Que o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a energia potencial aumenta no sentido contrário à força conservativa. Por exemplo, um exemplo disso, né? Uma analogia disso. A energia potencial gravitacional ela aumenta de baixo para cima. Significa no sentido contrário à força-peso, quem é responsável por essa energia potencial. Então, sempre aumenta no sentido contrário à força conservativa, que é onde você tem que realizar trabalho para aumentar a energia potencial. Então, da mesma forma, o potencial aqui aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Isso aqui indica. Ora, se a diferença de potencial entre eles é menos 500 e o potencial em 0 é menos 50 volts, então o potencial em 3 é menos 550 volts. É isso.